Por gentileza, toma seu assento. Enquanto você abre a sua Bíblia e eu abro a minha, e o telão abre a dela, quero que você vá comigo até a segunda carta de Paulo aos Coríntios, segunda carta de Paulo ao povo em Corinto. Capítulo de número 8. Enquanto você procura aí, eu quero deixar minha palavra de gratidão a todos os pastores e igrejas dessa cidade que já abraçaram esse projeto, já estão aqui conosco. E de uma maneira especial, fazendo um convite, além de estar aqui amanhã, principalmente sábado pela manhã, nós queremos ter um café aqui com líderes, pastores, E se você conhece alguém que você gostaria de ver dentro dessa proposta, tá? Dá um jeitinho, ainda tem algumas inscrições para sábado. Fecha ali, vai ser um tempo muito precioso. Vamos ter 2 ministrações no sábado, tá? Ok? Então, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 8. A partir do versículo de número 1. A palavra de Deus vai dizer assim: e agora, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus dada às igrejas da Macedônia. Em muita prova de tribulação houve abundância de alegria, e na sua profunda pobreza transbordou em riqueza a sua generosidade. Pois segundo as suas posses, e eu mesmo testifico, e ainda acima delas deram voluntariamente, pedindo-nos com muitos rogos o privilégio de participarem desse serviço, que se fazia para com os santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmo se deram, primeiro ao Senhor e depois a nós, pela vontade do Senhor. Obrigado pela tua palavra, que nesta noite, mais uma vez, Pai, a unção de graça, sabedoria seja sobre a minha vida. Sensibiliza meu espírito para ouvir o Senhor, e sensibiliza o espírito daqueles que ouvem para perceber o que o Senhor está falando, em nome de Jesus, amém. Querido, uma das coisas que me chama a atenção nesse texto é o propósito pelo qual Paulo escreve. O que estava vendo é que o povo da Macedônia, ele estava manifestando uma preocupação com um problema que estava acontecendo com outro grupo de pessoas, que não tinha a ver nada necessariamente com seu parentesco. Eles tomaram informações de que havia uma necessidade, havia um povo passando necessidade, havia uma certa região carente, havia uma necessidade de coisas a serem... E esse povo então, e ele é muito forte o texto, esse povo então se preocupa. A impressão que eu tenho é que eles, ao tomarem informações de que havia uma necessidade, que havia pessoas passando necessidades, a impressão que eu tenho é dizer assim: nós não podemos ficar de fora, nós não podemos fazer nada vendo os nossos irmãos passando necessidades. Nós não podemos ficar apáticos dentro da nossa vidinha, olhando uma necessidade e não fazendo nada. E esse texto me chama muito ao propósito do Remir, que é exatamente isso. Muitas vezes nós estamos confortáveis na nossa vida, uma boa igreja, continha paga, está tudo ok, ainda que você não esteja lá, nadando em mar de dinheiro, mas você está percebendo que a sua vida está tranquila, Deus está favorecendo você, Deus está favorecendo a sua igreja, e nós não podemos fechar os olhos que existem pessoas, que estão passando uma necessidade, ministérios que estão passando necessidade. E eu vejo aqui que esse povo, ele diz assim: cara, de fora a gente não vai ficar não. E a Bíblia diz que Paulo diz que eles quase que, talvez eu vou usar uma palavra bem forte, eles imploraram. Porque quando eles assim, pediram com muito rogos, então assim, eles disseram assim: gente, deixa eu fazer, deixa eu participar. E eu não sei por que Paulo coloca essa expressão, pediram com muito rogo, mas a impressão que eu tenho é que Paulo falou: gente, vocês não, segura aí, E talvez os versículos anteriores explicam
essa possibilidade. Por quê? Porque o texto diz que havia uma graça sobre eles. E a graça, na verdade, é um poder sobrenatural para fazer aquilo que naturalmente eu não faria. Para mim, graça é isso. É uma capacidade sobrenatural para fazer algo que naturalmente eu não faria. E o texto é muito forte, porque diz assim, havia uma graça sobre eles, porque esse povo passava uma grande tribulação. E eu gosto da ênfase, né? O povo que estava em grande tribulação, então não era qualquer tribulação. Ou seja, a coisa estava apertada. Porque se fosse só tribulação, dizia um povo tribulado. Mas o povo que estava em grande tribulação, ou seja, é gente que estava passando perrengue de verdade. Mas Paulo diz assim, a graça era tão grande que apesar de estar passando uma grande tribulação, eles não perderam a alegria. Né? Havia uma graça sobre eles, e Paulo dá mais ênfase, que na sua profunda pobreza, pelo amor de Deus, presta atenção, não está falando de pobre, não, está falando de miserável. Na sua profunda pobreza, sabe, eles superabundavam em generosidade. Querido, gente dura que é generosa. É verdade, o que está escrito aqui no texto. A gente jura que é generosa. Eu acho que em função do Paulo saber da tribulação deles, Paulo saber da condição financeira deles, quando os caras diziam assim, a gente quer mandar dinheiro, Paulo falou, não, fica tranquilo, vocês não. Aí Paulo diz assim, sabe o que eles fizeram? Apesar de estarem passando a tribulação danada, apesar de estarem duros, eles disseram assim, pelo amor de Deus, não deixa a gente fora. Não deixa a gente de fora. Querido, se você não entende o que é semeadura, esse povo aqui entendeu. E eu entendo que aqui está muito dentro do valor daquilo que nós cremos ser o projeto Remi. Presta atenção, não é o que está sobrando que eu vou dar, mas é de que forma eu preciso participar, ainda que esteja faltando para mim. Eu não tenho que ter o suficiente para mim e sobrar para eu dar. Eu aprendi algo, que ninguém tem tão pouco que não pode dividir com quem tem menos. E é exatamente esse coração de generosidade, independente da minha circunstância, independente do meu momento. Que você não pode tratar uma pessoa só quando você está bem, sabe? Sabe aquele dia que você está malzão? Aí vem alguém mais malzão que você? Verdade, assim, mais malzão do que você, a pessoa chega, sabe o que ele está dizendo assim, está vendo? Fica vergonha na cara, rapaz, teu problema não é nada. Eu tenho aprendido algo com esse texto, com esse povo da Macedônia, que é possível você ser generoso sem dinheiro, e é possível você ser feliz na tribulação. Mas se existe um aspecto que é aquilo que eu quero manifestar nessa noite, quero conversar com você nessa noite, está no versículo 5. No versículo ele diz assim, olha, eles nos pediram, sabe, pediram muito, sabe, o privilégio, repita comigo, privilégio, diga assim, privilégio de participarem deste serviço aos santos. Eles entendiam que isso era um privilégio, não era uma obrigação, era um privilégio, poder contribuir de alguma maneira com alguém, com o ministério, com o pastor, com o irmão. E aí, sabe, ele vai dizer assim, ó, isso aqui era forte na vida deles, tá? E não somente fizeram como nós esperávamos, mas a si mesmos se deram, primeiro ao Senhor e depois a nós. O tema da minha mensagem nessa noite chama-se mãos e coração, né? Eu tenho aprendido que o ministério ele tem duas faces, a face visível e a face invisível. Qual é a face visível do ministério? A face visível do ministério é aquilo que você consegue enxergar. Eu chamo de mãos, o trabalho, tá? O que é a face visível do ministério? E qual é o dever de um líder, né? É observar e descobrir qual é o potencial das pessoas que estão com você. Ativar pessoas, olhar e reconhecer, você carrega isso. Então, a minha função como líder é ser um canteiro para que sementes cheias de potencial possam ser colocadas, e a nossa função é adubar, preparar essa terra para que esta pessoa possa crescer. A face visível do ministério é essa habilidade que nós temos que ter de enxergar o propósito de Deus na vida de alguém. É de conseguir observar que cada pessoa carrega algo.
É não fazer distinção porque a pessoa ainda não se manifestou, não porque ela não é eloquente, não porque ela não tem dinheiro, não porque ela não sabe cantar, não porque ela não sabe tocar, mas existe um valor dentro dela e esse valor precisa ser ativado, reconhecido, e é função nossa como líderes. E aí Deus nos deu essa função de olhar este lado visível do ministério, que é olhar o talento, a capacidade, e olhar e dizer assim, olha, tá bom, você precisa de uma mão, você precisa de um lugar, você precisa crescer, está aqui a Academia da Fé, o Remi, a Nova Vida, seja lá o que for, está aqui, nós somos um canteiro, você carrega um potencial como semente, e você precisa crescer, e aqui está o lugar favorável para você crescer. A face visível do ministério é aquela que você consegue enxergar. Uma pessoa que toca bem, uma pessoa que canta bem, uma pessoa que faz um trabalho bonito, a organização que consegue. O que é face visível? É tudo aquilo que você consegue enxergar. É tudo aquilo que você consegue ver na pessoa, o potencial dela. Aquilo que Deus deu para ela. Aí você vai entender quando Paulo escreve aos Coríntios falando a respeito do corpo. E ele vai falar duas coisas daquele texto, quando ele vai falar sobre o corpo. Ele vai dizer assim, olha, entenda que num corpo, ninguém é melhor do que ninguém. A primeira coisa que está ali. Ninguém é melhor do que ninguém. Então, não é porque alguém fala bem e é boca, ele é mais importante do que alguém que é um dedinho. Então não existe uma importância maior. Existem lugares específicos. E cada parte do corpo precisa ser ativada. Então nós precisamos começar a criar trilhos para que as pessoas possam cumprir o objetivo do seu chamado, possam descobrir a sua vocação. Nós precisamos criar estradas para que pessoas entrem nela e digam assim, eu sei onde eu vou chegar. Nós somos nada mais uma locomotiva que vai ajudar as pessoas a chegarem no seu propósito profético. Essa é a parte visível do ministério, é aquela que você entende que independente do que você descobriu naquela pessoa, ela tem um potencial importante. A verdade é que no ministério não tem ninguém melhor do que ninguém. O olho não pode dizer, eu não preciso de você. O olho não pode dizer para o pé, eu não preciso de você. A boca não pode dizer para a mão, eu não preciso de você. Então não tem ninguém mais importante que ninguém. Não é porque o microfone não está na sua mão que você não é importante. A face visível é aquela quando você entende que todas as pessoas são importantes para o corpo funcionar. E uma igreja, um ministério, quando entende isso. Agora tem um outro lado. Também a parte do corpo precisa entender que ela é importante. Porque não adianta nada uma igreja entender isso, abrir esse espaço, se a pessoa dizer, mas eu sou dedo, não sirvo para nada. A segunda verdade do texto é que a primeira verdade é que ninguém é melhor do que ninguém. A outra, você tem que entender que você é importante. Não sei se você entende, tem duas verdades aqui. Uma é entender que não existe ninguém mais importante que ninguém. A segunda é você se sentir importante, independente do que você acha da posição que Deus te colocou. O que o texto vai falar sobre essa unidade do corpo, cuja cabeça é Cristo Jesus, ele está dizendo assim, todo mundo é importante nesse negócio aqui. E a parte visível é exatamente essa, dizer para as pessoas, ei, você é importante. Não importa o que aparentemente possa ser. E preste atenção, nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Quando Deus manda não olhar para a aparência, a palavra ali é não olhe para aquilo que parece ser, não olhe para aquilo que só os olhos enxergam. Qual foi a ordem de Deus para Samuel? Samuel, não veja com os olhos naturais, porque não é o que você está enxergando, não é o que a lei fala sobre o primogênito, não é a ordem de nascimento. Sabe por quê? Porque não é o que parece ser, não é a aparência, não é o tamanho, mas é o coração. Sabe, a parte visível é aquela que nós vamos ensinar às pessoas que o valor dela não está no que ela faz, o valor dela está no que ela é. O valor dela não está no fato do que ela faz, mas do que ela é. Eu tenho entendido, pastores, eu tenho entendido, igreja, que no ministério você precisa entender algo. Todo mundo no ministério precisa se sentir útil e importante. Repita comigo, útil e importante. De novo, útil e importante. Por que é a pessoa útil? Aquele marmitão. Bombril, mil utilidade.
Sabe, você está com um problema, você for pensar em Cristina. Cristina, né? Resolve. Vai acabar com meia dúzia de coisas, mas resolve. Sabe que o importante é útil. Aquela pessoa que você sabe que você pode contar. Precisou. E que bom que a gente tem gente útil, né? Que bom que tem gente útil. Ei, eu tenho uma notícia para te dar. Você é útil onde você está. Você só precisa se dispor e deixar ser útil. Segunda verdade, importante. Se uma pessoa só é útil, mas não é importante, a tendência dela é se sentir explorada. Mas se uma pessoa é importante, mas ela não é útil, a tendência dela é se tornar soberba. O que é a pessoa importante? De repente o ricaço da igreja bota 60 mil reais todo mês. A importância não está no dinheiro que ele carrega, a importância está no fato de que, além dele ser importante com o dinheiro, se ele não for útil, fazendo alguma coisa que seja útil, sabe, ele não pode comprar a bênção de Deus. Quando uma pessoa se sente importante e útil no ministério, ela vai prosperar naquele ministério. Ela vai seguir adiante naquela vida, ela vai seguir adiante naquilo lá. A face visível do ministério é essa face onde você enxerga a mão, a obra das tuas mãos. A obra das tuas mãos, o trabalho, é quando você desperta, quando você enxerga, quando você dá oportunidade. O que é essa face visível? É aquilo que você consegue enxergar. Agora, o ministério tem uma face invisível. E a face invisível é o coração. É aquilo que você não vê. É aquilo que você não enxerga com os olhos naturais, mas você precisa enxergar com os olhos espirituais. É isso que Deus falou para Samuel. Samuel, você vai ter que ter uma visão além do natural, além do que você enxerga naturalmente. Sabe, queridos, talvez essa seja uma parte complicada do ministério, que é enxergar o coração. É fácil enxergar a mão, mas nem sempre é fácil enxergar o coração. O que Paulo está falando no versículo 5 desse povo da Macedônia é que esse povo era o seguinte: esse povo gostava de trabalhar, ele se dava para Deus. Esse povo era útil, ele se dava para Deus. Eu aprendi algo, queridos: quem ama Deus, trabalha para Deus em qualquer lugar. Ok? Se você ama Deus, você trabalha para Deus em qualquer lugar. Você trabalha para Deus na Índia, na China, na Tijuca. Você trabalha para Deus na favela, você trabalha para Deus na Barra. Você trabalha para Deus entre os índios. Você trabalha para Deus, porque você ama Deus, você trabalha para Deus. Então, quem ama Deus, trabalha para Deus em qualquer lugar. Né? E tem muita gente que a gente tem que tomar cuidado, porque quer trabalhar para Deus, mas não quer trabalhar comigo. Sabe, Paulo está dizendo assim: aquele povo, eles amavam a Deus, por isso eles se deram para Deus. Mas aquele povo amava trabalhar para Deus comigo. Gostava de trabalhar com Deus no ministério que eu estou. É um povo que não só oferecia a sua mão, mas com a mão trazia o coração. Hoje, nós temos visto muita gente, e um erro crucial chama-se colocar pessoas do teu lado por causa de necessidade. Meu Deus, perdoa. Caramba, não tem um ministro de louvor. Parece um cara, aí diz assim: pastor, eu canto, eu louvo, pastor. Aí você vê o cara e um canarinho. Cano o canarinho de Jesus. Rapaz, linda, maravilhosa. Você precisa do cara, o cara precisa do emprego. Aí você bota para trabalhar. Porque ele ama Deus, a sua igreja é de Deus, e ele trabalha. Mas tudo que você faz, ele diz: pô, não vou com a cara desse pastor, cara. Não gosto dessa igreja. Não acredito nesse pessoal, acredita, mas está lá, plém. Ei, você não está entendendo o que eu estou dizendo? Ouça,
Quando você coloca uma pessoa que entrega a mão, mas você sabe que o coração não está dela, você está explorando ela. Quando você, pastor líder, dá um lugar para uma pessoa, por causa do seu talento, porque você precisa dela, você é um explorador. Jogo de conveniência. Quando você tem talento e está numa igreja porque precisa de nome e reconhecimento, você é um explorador. Porque se o teu coração não está ali, sabe, você não podia estar lá naquele altar. Você não podia estar lá naquele ministério, você não podia estar arrumando aquela cadeira, você não podia estar servindo na cantina, você não podia estar no estacionamento, porque mãos sem coração é hipocrisia. Mãos sem coração é jogo de interesse. Querido, você está aqui para comer feijoada. Terminar com essa hipocrisia. A impressão que eu tenho é que Isaías capítulo 1, ele reflete bem esse tipo de sentimento. Deus olha, sabe, se você observar o capítulo 1 de Isaías, você vai perceber que o povo estava cultuando, o povo estava ofertando, o povo estava celebrando, o povo estava sacrificando, tudo que era ritual, o povo estava fazendo. Só que Deus diz assim, gente, eu estou cansado de vocês. Eu estou cansado, o culto de vocês não me interessa. O louvor de vocês não me interessa. O dinheiro de vocês não me interessa. O que vocês estão fazendo não me interessa. Porque vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. O que Deus fala é que para Ele, mão sem coração não serve. Se Deus, que é o Senhor da igreja, Ele não aceita a mão sem o coração, por que eu tenho que aceitar? Se Deus orienta a você não se envolver com a sua mão, se o teu coração não vier junto, o que você está fazendo? Onde você está? Mãos, mas o coração, a impressão que eu tenho é que Paulo diz assim, esse povo, ele ama Deus, quer trabalhar para Deus, mas esse povo ama Deus, mas quer trabalhar para Deus comigo. E eles se deram primeiramente a Deus, mas também se deram a nós. Ele está dizendo assim, aquele povo não abria mão de servir a Deus ao meu lado. E aqui a gente começa a alinhar algumas coisas. Que o nosso serviço na igreja, ele não pode ser só a doação do nosso talento, não pode ser só a oportunidade, não pode ser só a necessidade. O serviço que nós prestamos ao Senhor, ele tem que ser acompanhado com a motivação correta, com a intenção correta e com o coração correto. E é um texto muito precioso no Velho Testamento, vá comigo lá. No segundo livro dos Reis, capítulo de número 10. Segundo livro dos Reis, capítulo número 10. Vamos ler o versículo 15. Partindo dali, encontrou-se com Jonadab, filho de Recabe, que lhe veio ao encontro. Saudou Jeú e lhe perguntou: reto é o teu coração, reto é o teu coração, como o meu coração? Respondeu Jonadab: é. Então disse Jeú: dai-me a tua mão. E lhe deu a mão.
e fez subir consigo no carro. Querido, vamos entender. Presta atenção. O que acontece? Jeú estava debaixo de uma missão de Deus. Deus havia chamado Jeú e falou assim: Jeú, eu vou te dar uma missão. Eu vou estabelecer uma missão para você. A sua missão é derrubar a casa de Acabe. Repita comigo. Jeú estava debaixo de uma missão. Tá? Então ele tinha uma ordem de Deus. Deus havia dado uma ordem para ele. A ordem de Jeú era: você tem que derrubar a casa de Acabe. Qual era o propósito da vida de Jeú? Derrubar a casa de Acabe. Qual era o propósito do ministério de Jeú? Derrubar a casa de Acabe. E ele precisava cumprir o propósito pelo qual Deus o comissionou. Ele estava debaixo de uma instrução de Deus. Ele estava debaixo de uma revelação de Deus sobre o seu chamado. E se você observar no capítulo 10, depois ler em casa, ele estava focado no seu chamado. Ele estava focado em destruir a casa de Acabe. E é interessante no capítulo 10 que ele sobe no seu carro, e o carro era a ferramenta pela qual ele ia cumprir o seu chamado. Fala comigo, o carro era a ferramenta para ele cumprir o seu chamado. Então ele tinha uma missão: derrubar a casa de Acabe. Deus lhe deu uma ferramenta, um carro de guerra. Ele agora, consciente da sua missão e municiado da ferramenta que Deus deu para ele, ele sai para cumprir o seu chamado. Você vê no capítulo 10 que no meio do caminho ele encontra um grupo de pessoas. Entenda, ó. Derrubar a casa de Acabe. Ele para e pergunta: ei, vocês estão indo para onde? A turma diz assim: estamos lá fazer um agrado para a rainha. Opa, casa de Acabe matou todo mundo. Porque todo mundo que era ligado a Acabe, todo mundo que era ligado a Jezabel, era a função dele destruir. E você vai ver no capítulo 10 que ele sai matando todo mundo que estava ligado à casa de Acabe, porque esse era o chamado dele. Agora imagina, um cara que vem detonando, todo mundo que pergunta: é isso, você está vendo o quê? Ó, estou na casa de Acabe, morre. Agora encontra o rapaz, Jonadab. Ei, rapaz, está fazendo o quê? Jonadab encontra ele olha para Jonadab, e Jonadab diz assim: ei, posso subir no teu carro e ajudar você a cumprir a tua missão? Jonadab diz assim: me permita entrar no teu ministério, trabalhar do seu lado, para cumprir a missão que Deus deu para essa organização. Esse é o contexto, né? Jonadab chega e diz assim: ei, posso dar a minha mão? Posso dar a minha mão para entrar no teu ministério, para subir no teu carro, para guerrear com você essa guerra de Deus? Entenda, o contexto é esse. Do que se trata o contexto? Repito, Jeú está numa missão. Jeú recebeu algo da parte de Deus, que é destruir a casa de Acabe. Jeú recebe uma ferramenta, um carro de guerra. Agora vem um jovem talentoso e diz assim: pastor, posso fazer parte do ministério de música aqui? Pastor, deixa eu cuidar das crianças? Pastor, posso trabalhar nesse ministério? Aí Jeú estabelece um critério. Ele diz assim: se o teu coração for com o meu, como o meu é com o teu, preste atenção. Se o teu coração for com o meu, como o meu coração é com o teu, dai-me a tua mão e sobe no meu carro. O que ele está dizendo? Eis, por mais talentoso que você seja, por melhor guerreiro que você seja, se o teu coração não for comigo, não tem lugar no meu carro para você.
Só que você entende que Jeú primeiro se avaliou. Ele falou assim, ele olhou e falou assim, deixa eu perceber se o meu coração é com Kels. Quando ele encontra Jonadab, ele precisa fazer uma análise. Eu aguento o Kels? Eu quero o Kels? Eu consigo lidar com ele? Eu amo o Kels? Eu entendo que Deus está colocando o Kels aqui. Então eu primeiro, como líder, preciso avaliar no meu coração se aquela pessoa que está se colocando à disposição do ministério tem o meu coração. Aí ele avalia e diz assim, aguento. É feinho, mas eu aguento. Né? É feinho, mas eu aguento. É esquisitinho, mas eu aguento. Né? Dá para aguentar. Sabe? Eu consigo. Meu coração, eu tenho coração para lidar com ele. Eu tenho coração para andar com ele. Eu tenho coração para treinar ele. Presta atenção, líder. Ouça o que eu vou dizer para você. Sabe o que é isso? Sabe o que ele está dizendo? Ei, o cara vai errar. O cara vai errar. Mas quando você olha, diz assim, eu tenho coração para tratar esse erro. Eu tenho coração para cuidar desta pessoa. Esses dias, eu estava na conferência e o título da conferência era paternidade. E estava todo mundo pregando sobre paternidade. Sabe, e Deus me deu uma frase. Eu falei, deixa eu definir o que é paternidade espiritual. Paternidade, o que é ser pai espiritual? E a definição que Deus me deu sobre paternidade espiritual, que virou moda, né? Virou modismo, né? Agora é paternidade. Sabe, para alinhar o que é paternidade, é simples. O seu filho, Naldo, quem tem filho aqui? Tá bom, a maioria. Tá? O seu filho, ele já nasceu com o direito de errar. E você, quando ele nasceu, já sentou no coração, mesmo que inconscientemente, que não importa o que ele faça, ele está perdoado. Porque você é pai. Cara, o filho vai aprontar. Ele vai aprontar. Você vai dar correção nele? Vai. Você vai ajudar a orientar? Vai. Mas ele já está perdoado porque é teu filho, verdade ou mentira? Por que ele já nasceu com carimbo? Perdoado. E que os filhos aqui, tomem cuidado com isso. Porque tem consequência. Ninguém está isentando da consequência, mas o coração já perdoou e o desejo de restaurar já existe, porque eu sou pai. E Deus me falou claramente, se você é um pai espiritual, você tem que tratar o seu filho espiritual na mesma condição que trata o seu filho natural. Ele vai entrar no teu ministério com o direito de errar. E você tem que ter o direito de acertar. E eu só não vou acertar se ele não quiser. Porque se ele quiser, eu vou investir. Assim como um filho natural que não quer receber perdão, que não quer acertar, ele vai viver a vida dele e vai estragar a vida dele. Tem filho que é isso, né? Não importa o quanto você perdoou, ele ama andar estragado. Mas você não pode fazer nada. O teu coração é o coração do pai do filho pródigo. Querido, para isso está aquela parábola ali. Aquele pai, o menino aprontou todas. Viveu a vida dele. Mas o coração dele, se um dia ele quiser acerto, ele sabe onde vai achar. Qual a conversa daquele menino? Eu sei o que tem na casa do meu pai. Até os jornaleiros são bem tratados lá. Eu sei o pai que eu tenho. Eu estou aprontando um monte. Eu dei as costas, eu não quis o perdão do meu pai. Eu não quis saber do meu pai. Ele foi embora. Mas o dia que ele cai em si, levanta o pai e falou, pode vir, filho. Isso é um pai. Pode vir. Vai ser sujeito a tratamento? Com certeza. Porque é assim a consequência da coisa. E Deus começou a ministrar muito no meu espírito sobre isso. Existem filhos que não querem ser tratados. Eu não posso obrigar um filho a ser tratado. Se ele não quiser conserto, vou fazer o quê? Mas se um dia ele quiser conserto, tem um pai aqui. Sabe, eu vejo muito essa questão do coração paterno no ministério.
sem trabalhar a questão da paternidade espiritual, sem esse negócio de chamar, agora todo mundo tem que chamar benção, pai, benção, pai, benção, pai. Sabe, na minha época, minha mãe fazia assim, ó. Né, ó, benção, e tinha que dar benção pra vovó, de benção tio, né? Beijei muita mão, querido. Nós temos que avaliar, como líderes, o nosso coração, a disposição de fazer isso. Mas não adianta eu ter coração para com aquela pessoa, se aquela pessoa não tem coração para comigo. Se aquela pessoa está no meu ministério e está me prejudicando. Se aquela pessoa está ali por oportunidade. Se ela está ali por causa daquilo que ela está sendo beneficiada. Mas o coração dela não está ali. O que Jesus estabelece é, sabe, você não pode ceder a sua mão se você não trouxer junto o seu coração. Ele diz assim, eis, se o teu coração for com o meu, ele olha e diz assim, eu tenho coração para andar com você. E você tem coração para andar comigo? Você se sujeita à minha liderança? Você me respeita como líder? Você vai me honrar como teu líder? Se você tem coração para andar comigo, já que eu tenho para andar contigo, me entrega a tua mão, o teu talento, aquilo que eu enxergo. Entra na minha missão, entra no meu carro. E ó, vamos guerrear essa guerra junto. Sabe, queridos, eu tenho percebido ao longo do tempo que esse é um tempo onde os ministérios, eles precisam ter esse enxergar aquilo que é visível e aquilo que é invisível. As pessoas da igreja precisam avaliar o seu talento, entender a sua importância, mas sondar o seu coração. Sondar o seu coração a respeito disso. Começo a concluir essa mensagem dizendo para você o seguinte. Foi aí que eu entendi. Por que Deus não deixou Gideão ficar com os 30 mil? Gideão tinha uma missão. Derrubar os midianitas. Ele foi dar um grito. Quem quer entrar no meu carro? 30 mil. 30 mil. Oferecer a sua mão. Deus falou, Gideão, a grande maioria, o coração não está nesse negócio não. O coração não está nisso não. Ele falou, faz um teste com essa turma. O que está dentro do teu coração? Convicção? Certeza da guerra? Você vai lutar comigo, mesmo que a coisa aperte? Ou você está com medo? Em outras palavras, ele está dizendo assim, o que Deus está falando com os Gideão? Gideão, essa turma está oferecendo a mão. Mas o coração não está contigo. Na hora H, essa turma vai te abandonar, vai vazar. Você está confiando nesses 30 mil, e esses 30 mil vão te largar na mão. Gideão, não tenha no seu exército mãos sem coração. Aí ele faz aquele teste. E aí, gente, como é que está o coração de vocês aí? Todo mundo com a espada na mão. Quem está com o coração doente, com medo e não vai aguentar, vazar. 27 mil. Eu fico imaginando o líder, né, cara? Uma igreja de 30 mil pessoas. Aí vem o pregador lá de São Paulo, fala aí, 3 mil só. Gideão falou, tá bom, Deus, tá bom. Está tranquilo, os 3 mil aqui dá do gasto. Ele dá um jeitinho, estratégia aqui. Deus falou, não, rapaz, tem isso não, cara. Tem gente que ainda não entendeu, que o coração tem que estar junto nessa guerra. Aperta mais o cerco. Aumenta a disciplina. Agora quem não chegar no horário, não trabalha. Agora você assumiu o compromisso de servir no culto das crianças, não serve, vaza. Você deu o seu nome para fazer um treino, não fez? Fui. Deus fala, faz mais um testinho aí.
Querido, eu fico imaginando a alegria de Gideão, né? Gente! Ó, não vai dar fogo. Quem vai ficar comigo? Ó, tem uma aguinha ali, ó, para beber. Aí você conhece a história. 2.700, vaza. Fica 300. Eu descobri, ó, querido, é melhor você ir para a guerra com 300 que o coração está contigo, do que com 30 mil que não quer você. Vá com 300. Vá com 300. Que estão dando a sua mão e o seu coração. Do que com 30 mil que o coração não está ali. Pode estar por qualquer outra razão, mas o coração não está ali. Agora, como é que termina a história de Gideão? Eles vão para a guerra. Chega lá, uma estratégia magnífica, esplendorosa. Vamos pegar um cântaro, pegar uma trombeta, pega uma tocha de fogo. Pensando na guerra bonita de ver. Você fica ali, você fica ali, você fica ali. Eu duvido que alguém mudou de lugar. Eu duvido que alguém falou, não vou não. Não quero ficar nesse lugar não, vou ficar naquele ali, ó. Você entendeu? Você entendeu? O que são os 300 de Gideão? É dizer assim, fulano, ó, preciso estar, ó. Hoje é teu dia de ficar de plantão lá fora. Não, pastor, hoje não. Hoje eu quero ver o pastor Djalma. E o Kiko? Ei, tá aí? Pegou essa? $30 mil é muita gente. 300. Você diz, cara, eu preciso que você fique lá atrás daquela moita lá, ó. Mas ninguém vai te ver. Não, cara, ali é o teu lugar. Porque a Bíblia diz que ele espalhou esses homens lugares estratégicos, cada homem desses tinha a sua posição. Eu duvido que qualquer um desses 300 questionou, nossa, mas tem esse lugar para mim? Esse é o lugar que o senhor tem para mim, pastor? Esse é o ministério que o senhor quer me entregar, pastor? Fica ali! Sim, senhor! Aí o cara está lá, né? A Bíblia diz que havia uma multidão de medianitas assim. Aí o cara está lá. Aí Deus falou assim, ó, acontece o seguinte, nós temos que ter uma única voz. Meu Deus, nós temos que ter uma única voz, um único comando e uma única atitude. E todo mundo tem que fazer o que o outro está fazendo. Se todo mundo fizer igual, falar igual, agir igual, a gente vence essa guerra. Ei, você não está entendendo. Se todo mundo pensar igual, agir igual, o coração está igual, a gente vence a guerra. A vitória não estava no número, a vitória estava na unidade de coração. A vitória não estava na vantagem normal que os olhos visíveis enxergavam. A vitória estava que o coração era um. E se você for para Gênesis capítulo 11, embora o propósito era errado, o princípio era certo. O pessoal da Torre de Babel, Deus falou assim, ó, ninguém vai aguentar essa turma, porque eles falam a mesma linguagem, o coração deles é a mesma coisa, e ninguém pode com eles. Quando você une mão e coração, cara, o inferno não aguenta a gente. E a prova disso está no final da guerra. Eles pegam o cântaro, eles pegam a tocha, e na hora que toca a trombeta, todos em uma única voz, a Bíblia diz, que eles gritaram, pelo Senhor, mas por Gideão. Eles se deram ao Senhor, mas também se deram a nós. Ei, peraí. Não é assim, eu trabalho para o Senhor. Não, eu trabalho para o Senhor, mas eu trabalho com o meu pastor. Eu trabalho no meu ministério. É pelo Senhor e por Gideão.
Ei, queridos, é pelo Senhor e por Gideão. E quando você tem pessoas que amam ao Senhor, como Paulo escreve aos Coríntios, e eles se deram primeiramente a Deus. Ninguém quer roubar o coração de Deus, ninguém quer ser Deus na vida de pessoas, porque eles têm que amar primeiro a Deus, porque se não amar Deus, não serve para trabalhar comigo. Eles têm que se dar primeiro para Deus, ninguém está roubando o lugar de Deus. Mas eles se deram a Deus, mas eles também se deram a nós. É isso que Paulo está dizendo daquele povo. Um povo que decidiu ajudar um outro. Um povo que decidiu cumprir uma missão. Entrar na missão de Paulo. Mas diz, com Paulo nós estamos juntos. Pessoas como Gideão, que pega seus 300 e diga assim, estamos lutando para o Senhor, mas sabemos que o nosso líder é Gideão, estamos com ele, não importa o que aconteça, Gideão é nosso líder, vamos lutar pelo Senhor, mas no carro de Gideão. Querido, para mim, a pergunta de Jeú para Jonadab, ela reflete exatamente o que eu penso do ministério. Jonadab chega e diz assim, quer minha mão para te ajudar a guerrear a sua guerra? Deixa eu entrar no teu carro, deixa eu entrar no teu ministério, deixa eu entrar no teu propósito, para junto com você guerrear isso. Querido, imagina que a gente não quer a gente assim. Entretanto, ele diz assim, só serve a tua mão se o teu coração vier junto. Minha oração é que nesses dias, seja eu um Jonadab, ou seja eu um Jeú, seja eu um Jeú, que lidero uma missão e preciso descobrir o Jonadab, ou seja eu um Jonadab, que estou inserido na missão de Jeú, eu possa entender que a única maneira de se tornar saudável e vencermos a guerra é quando nossos corações e a nossa missão se unem. É quando o nosso talento se une ao nosso propósito, ao nosso coração. É quando nós verdadeiramente podemos sair de casa e dizer assim, alegrei-me quando me disseram. Onde é a casa do Senhor, querido? É onde Ele te colocou para ser produtivo. É onde Ele chamou você, é onde teu coração está. Nessa abertura desse evento, e eu sei que tem algo especial nessa cidade. Você não sabe o quanto eu estou feliz. Essa é minha casa, é minha terra, não é só minha igreja. Eu nasci nesse lugar aqui. Eu tenho uma dívida com o Rio de Janeiro. Eu falei com o Hélio, Hélio, por favor, quando você puder, sabe, aquilo que Deus está fazendo no mundo, através dos relacionamentos, da unidade de relacionamento, minha cidade não pode ficar de fora. Eu quero dizer para vocês, querido, sabe, nós vamos construir, nós vamos remir essa cidade. Nós vamos remir os relacionamentos pastorais, vamos remir os relacionamentos da ovelha com o pastor, do pastor com a ovelha. Nós vamos curar essa doença de interesse, vamos curar pessoas que estão no ministério, mas estão no ministério por oportunismo. Nós viemos, sabe, com uma proposta, dizer para vocês, ei gente, vale a pena se unir ao seu pastor, subir no carro dele, entrega a sua mão, Rafa me ajuda aqui, sabe, subir nesse carro, dizer assim, está aqui Deus, eu quero fazer isso. Mas o meu coração vai junto. Meu coração está nisso. Você recebe essa palavra? Amém? Amém? Vamos ficar aqui de pé. Salmo de número 78. A Bíblia fala algo a respeito de Davi e diz o seguinte: e Davi pastoreou segundo a integridade do seu coração e a destreza das suas mãos. Sabe por que Davi foi um grande rei?
Porque ele pastoreou na integridade do coração, mas com a destreza das mãos dele. Sabe por que Deus disse: achei a Davi? Porque ele é um homem segundo o coração de Deus. Mas a Bíblia diz em Atos capítulo 13, versículo 22, quando Deus fala a respeito de Davi: achei em Davi, achei a Davi, um homem que me entregou o coração, segundo o meu coração, mas que estava disposto, através da mão, cumprir todo o propósito que eu estabeleci para a vida dele. O que Deus encontrou em Davi? Mão e coração. O que Deus encontrou? O que Jeú encontrou em Jonadab? Mão e coração. Não vai haver relacionamento perfeito. Nós vamos descobrir coisas das pessoas que a gente vai perceber e vamos ter uma grande descoberta. Ouvi em certa ocasião uma frase que eu gostei muito: não importa quem seja, se você abrir o peito e examinar e ler lá no coração, você vai descobrir em obras. Estamos sendo aperfeiçoados. Estamos sendo aperfeiçoados. Mas quando você entende o seu chamado, entrega a sua mão, sabe, a gente também traz o coração junto. E um ao outro ajuda. O líder ajuda o liderado ajuda o líder. O pastor ajuda a ovelha ajuda o pastor. E se alguém estiver fraquejando pelo caminho, a gente vai dizer: não para, cara, esforça-te. Esforça-te, esforça-te.